Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano Mirama Roquem, Tropa de Elite 2, Foco Enem, sexta-feira, 9 de abril de 2021. Professor Maurício, de Filosofia e Sociologia, iniciando a nossa primeira aula de revisão geral de Sociologia. De acordo com os estudiosos, a mais nova entre todas as ciências, a Sociologia. Vamos ver? Então, aqui está o nosso módulo de revisão de Sociologia. Vocês vão recebê-lo. Então, um pouco da história da Sociologia, iniciando lá na Grécia, mais uma vez, a Grécia clássica, a Grécia da filosofia, a Grécia dos grandes filósofos, e com Aristóteles mesmo, na Grécia Antiga, em sua obra Política, ele já afirmava: o homem é um animal social, nasce para viver em sociedade. No século XIII, por sua vez, Santo Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, ele propunha normas para se viver numa cidade onde não houvesse pecado, uma sociedade em harmonia plena com Deus. Portanto, na obra dele, A Cidade de Deus. Ok? Então, essa história começou sobre os estudos para se compreender a complexidade da sociedade humana, do convívio social humano, de longa data. Por exemplo, na época do Renascimento, vários pensadores trataram do problema dos fenômenos sociais num nível até mais realista. E somente a partir do século XVIII, estudos importantes foram feitos sobre a sociedade. Entre eles, a nova ciência de Jean-Baptiste Vico. Jean-Baptiste Vico. O estudioso afirma que a sociedade humana está subordinada, não é, a leis pré-definidas, pré-determinadas por seus legisladores e que podem ser compreendidas pelo estudo e pela observação objetiva. Que o mundo social é, sem dúvida, obra exclusiva do homem. Não é? Anos depois, Jean-Jacques Rousseau reconhece a decisiva influência do meio social sobre o indivíduo ao escrever o contrato social, na sua obra O Contrato Social, onde ele afirma: o homem nasce puro, a sociedade é que o corrompe. Lembram dessa colocação, dessa formulação de Rousseau? Somente no século XIX é que as pesquisas sobre os fatos e fenômenos sociais ganham um caráter verdadeiramente científico, com Max Weber, ou Weber, como queiram, Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim e outros importantes que vão aparecer depois, mas agora na era moderna, na nossa era contemporânea. Surge então a sociologia. Auguste Comte é tradicionalmente considerado o pai da sociologia, pois foi ele quem usou primeiro essa palavra, esse termo sociologia, em 1839. Na sua obra Curso de Filosofia Positiva, em filosofia vamos falar sobre o positivismo, né? Essa ideologia de Auguste Comte, essa ideologia política social, ok? Inclusive aplicada aqui no Brasil, no famoso jargão da bandeira, né? Ordem e progresso, saibam, né? Da autoria deste pensador. Portanto, nascido em Montpellier, na França, olha o nome dele, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, ou simplesmente Auguste Comte. Ficou conhecido por ser o primeiro filósofo a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, a sociologia.
a qual nomeou de física social, uma referência aos semelhantes aspectos entre as ciências da natureza, as ciências físicas e biológicas também, e as ciências sociais, ok? Mas foi somente com Emile Durkheim, sociólogo, estudioso da sociedade, que os estudos sociológicos avançaram, progrediram, ganharam mais consistência e objetividade. E a sociologia passou, então, a ser considerada uma ciência autêntica, uma ciência propriamente dita, né? Uma ciência no sentido próprio da palavra. Portanto, grande parte dessa pesquisa de Durkheim, as ideias, os conceitos, as análises críticas, as características desta nova ciência, vamos rolar aqui, Emile Durkheim deixou escrito em sua obra Regras do Método Sociológico. Na época, ele demonstrou grande interesse em aplicar essa sua tese científico-sociológica nas escolas de Paris. Mas isso trouxe sérios conflitos ao sistema de ensino da França, que não tinha ainda um currículo definido de ciências sociais. Ok? De que se ocupam as ciências sociais? Vocês vão dar uma lida aqui, ok? Nesse parágrafo importante, ok? Mas as questões de hoje são, novamente, 3 pequenas questões. A primeira questão aqui trata, vejam o enunciado da questão e as alternativas aqui. Alternativas estas que eu as repeti aqui na segunda questão, mas é outra formulação, é outra questão aqui, a segunda, ok? E na terceira questão de hoje, o filósofo, político, historiador e jurista italiano, reconhecido como um dos grandes pensadores do período iluminista, Jean-Baptiste Vico, afirma em sua obra A Nova Ciência. O que é que ele afirma? Vejam aqui as alternativas, tá bom? Na aula que vem, na próxima aula, hoje é a nossa primeira aula de Sociologia, tivemos problemas técnicos na aula que era para eu ter gravado já anteriormente para vocês. Nós vamos ver na aula 2 as ciências sociais, tá bom? Quais são elas, enfim, os fatos sociais, porque Emile Durkheim afirma que a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. Ok? Mas, enfim, são essas 3 questões, e aqui eu termino ainda lendo o enunciado, aqui lendo o item 3, de que se ocupam as ciências sociais. Observando as pessoas, vemos que elas apresentam os mais variados comportamentos. Caminhar, correr, comer, respirar, dormir, são estritamente individuais, pois se originam no indivíduo como organismo biológico e são estudados pelas ciências físicas e biológicas. Mas as pessoas também cooperam, interagem umas com as outras, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, enfim, elas se reúnem, dialogam, se divertem, trabalham, recebem salário, compram coisas, casam-se, ok? Estes são comportamentos sociais e, portanto, cabe às ciências sociais estudar o comportamento social do ser humano e suas várias formas de organização, ok? Não quero me alongar mais devido ao tempo do nosso vídeo. Mas aqui, repito, estão as 3 questões para vocês analisarem bem e respondê-las corretamente, ok? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Deus abençoe a todos e até a próxima.